que a mãe de Jesus vai ter com ele, com os seus irmãos, para falar com ele. E Cristo responde, alguém vai dizer a Cristo, está ali a tua mãe e os teus irmãos. E Cristo responde, mas quem são? Quem é a minha família? A minha família são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. Jesus Cristo arriscou-se a ser morto. Porque a lei considerava que o filho desobediente aos pais poderia ser levado aos anciãos e ser morto. É verdade que já naquele tempo, no primeiro século, já não se fazia isso. Porque os judeus já não tinham propriamente o direito de matar como antigamente, tinha que ser levado primeiro ao procurador, etc. Já era uma grande complicação. Então são os casos mais graves. Havia alguns pormenores da lei que já não dava para fazer, a não ser que fosse através de lixamento, mas que não era digamos que não seria legal naquele tempo, não é? Mas, pela lei, Cristo arriscava-se a ser linchado, porque estava a respeitar a sua família. Mas o mais estranho depois, já agora não sei se vocês sabem, o mais estranho é que havia um momento, por exemplo, em que, pela lei, era autorizado aos familiares abandonarem a sua família. Havia um momento único. Por acaso não sei se algum de vocês aqui sabe qual é. Não sei. Quando um familiar, homem, claro, assim, decidia estudar a Tora, a lei de Deus, ele estava autorizado a abandonar a sua família. Era o único momento. Porque era ir estudar a Tora e estudar a lei de Deus. Cristo, ao longo do Evangelho de Mateus, vai exigir exatamente isso dos seus discípulos. Que abandonem também a sua família, tal como ele teve de fazer. Abandonem a sua família para o seguir. Isto é, ele pede que façam para consigo aquilo que só era autorizado de fazer para estudar a lei de Deus. Mais exemplos. Revê as leis do divórcio e da justiça. Tem a coragem de dizer, pois a carta de Moisés, a carta de divórcio que está na lei, pois vocês andam a utilizá-la muito mal. E o que eu vos quero dizer é que o casamento é indissolúvel nesse sentido. Ou então as leis da justiça. Pois vocês ouviram dizer, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Dente por dente. E ele diz, não. A partir de agora, isso teve um tempo. Mas a partir de agora vocês vão amar os vossos inimigos. Eu sei que é difícil hoje, numa cultura em que os mais novos estão sempre a rebelar-se para com os mais velhos. Eu sei que é difícil entender. Ok, mas qual é a radicalidade disso? Pronto, Jesus Cristo era uma criança rebelde. Era um jovem rebelde. Não. Cristo foi considerado, e era considerado pelos seus próprios discípulos, como das pessoas mais respeitosas para com a lei de Deus. Eles pediram a Cristo para ensina-nos a orar. Ou seja, eles viam em Cristo uma pessoa que levava muito a sério a lei de Deus. Deus de Abraão. E, no entanto, é uma pessoa que acha-se no direito de dizer, sim, isto agora foi daqui do momento. A partir de agora é assim. Mas onde é que ele foi buscar aquilo? A lei de Deus, para os judeus, era divinamente inspirada. Como é que Cristo se acha no direito, ele próprio, de dizer, não, eu digo, a partir de agora é assim. Isto foi até um certo momento, a partir de agora vai ser de outra maneira. E por último, é muito interessante o que aparece no Evangelho de Mateus, no capítulo 18, versículo 20. E aparece o seguinte, aqui vou mostrar. A citação de cima é a citação de um escrito rabínico que apareceu no século II, mas segundo o que os académicos conseguiram detectar, eles perceberam que este escrito rabínico, no fundo, traduz aquilo que se dizia entre os fariseus. Então, também é consenso generalizado que aquele escrito ali é a reprodução do que já se dizia no primeiro século antes de Cristo e no primeiro século depois de Cristo. E é muito interessante. Diz assim, e dois se sentarem juntos e estudarem a Tora, isto é, a lei de Deus, a divina presença repousará entre eles. Era uma ideia que os fariseus tinham, aparentemente. Quando dois se juntam para estudar a Tora, Deus vai estar ali presente. Agora reparem o que é que o Evangelho de Mateus diz acerca de Cristo. Pois onde duas ou três pessoas estiverem juntadas em meu nome, o nome de Cristo, aí estou eu no meio deles. O Evangelho de Mateus apresenta um Jesus que é a lei de Deus. Jesus Cristo, lei de Deus, é a mesma coisa. Terminámos, relativamente, eu podia ainda falar muito mais de outras semelhanças, mesmo por uma questão de tempo, eu tive de fazer uma seleção. Terminámos e percebemos, o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Mateus apresentam Jesus como a encarnação do tempo. E apresentam Jesus como sendo a mesma coisa que a lei de Deus. Não é preciso
não é preciso ser muito inteligente para perceber o que é que Marcos e Mateus estão a dizer. Eles estão a apresentar Jesus como Deus, mas numa linguagem que os judeus entendiam. Os judeus não precisavam de uma linguagem. O Evangelho de João, eu e o Pai somos um, antes de Abraão existir já o era. Os judeus não precisavam desse tipo de linguagem. Eles percebiam o que é que Cristo estava a implicar ao agir como o templo, ao agir como a lei de Deus. E por isso mesmo é que ele foi crucificado. Mas e para terminarmos, vamos então às cartas de Paulo, para terminarmos. Como vocês viram, os Evangelhos não são os documentos cristãos mais antigos. As cartas de Paulo são os documentos cristãos mais antigos que estão no Novo Testamento. E tenho aqui, por exemplo, a citação de Filipenses 2,6. Um texto fenomenal. Arrepio-me sempre, cada vez que o leio, a pensar que Paulo, um antigo fariseu, zeloso, e ainda judeu, é capaz de dizer isto acerca de Cristo na década de 60. Diz ele que por natureza era Deus, não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Pelo contrário, privou-se do que era seu e tomou a condição de escravo, tornando-se igual aos homens. E vivendo como homem, humilhou-se a si mesmo, obedecendo até à morte e morte de cruz. Por isso Deus elevou Jesus acima de tudo e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobrem todos os joelhos, no céu, na terra, debaixo da terra, e para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, Jesus Cristo é o Senhor. Não é preciso esclarecer muito deste texto para perceber como ele claramente apresenta um Jesus que, se não é Deus, pelo menos tem ali vários atributos da divindade. E deixa-me só esclarecer aqui o seguinte. Os judeus, e os primeiros cristãos judeus, nunca disseram que Jesus Cristo era Javé. Se nós percebermos bem os Evangelhos, eles nunca dizem que Jesus Cristo é Javé. Tanto que eles fazem sempre a distinção entre Jesus e Deus Pai. Então estão sempre a fazer essa distinção. Há Deus Pai e há Jesus. O que é às vezes... Eu, por exemplo, falar com os testemunhas de Jeová, ou falar por exemplo, com os académicos da linha em que acham que os Evangelhos não representam Jesus como Deus, etc. O que eu acho mais interessante é perceber que nós temos hoje um estilo de... É tudo ou nada. É o tudo ou nada. E não percebemos aquilo que os cristãos do primeiro século perceberam. O que é que eles perceberam? Perceberam, ponto número 1, que Jesus Cristo não era Javé. Ponto número 2. Perceberam, no entanto, que Cristo tinha atributos da divindade. Aquilo que eu vos disse. Assumia-se como o templo e assumia-se como a lei. Então como é que eles lidaram com isto? Muito mal. É difícil de integrar. Mas por isso, mais tarde, é que surgiu aquilo que se chama a doutrina da Trindade, que não está na Bíblia. O nome da Trindade não está na Bíblia. Mas foi o nome que se arranjou para explicar este mistério que está lá na Bíblia. Que é, ok, Cristo não é o Deus Pai, mas tem os atributos de Deus. Como é que explica uma coisa desta? Mas é estranhíssimo, mas é este o Cristo que os Evangelhos apresentam. E por isso é que mais tarde depois, ao perceber que o Espírito Santo também era apresentado da mesma forma nos Evangelhos, inventou-se o nome Trindade para explicar este mistério. É um nome, se foi inventado. Mas muito interessante, porque é um nome que faz jus ao mistério. Não diz que não, Jesus e Deus estamos a falar da mesma coisa. Ou então, não, Jesus é só homem. Não, o mistério de Trindade o nome Trindade fala exatamente deste mistério de um Jesus que não é o Pai, é tratado de Filho, mas ao mesmo tempo tem os atributos da divindade. Mas é este o Jesus histórico, é este o Jesus dos Evangelhos. É com este mistério que temos de ficar nas mãos para sermos honestos com os textos. É este o mistério. É este o mistério. O mistério, e nós às vezes encurtamos caminhos e dizemos, sim, Jesus é Deus. Sim, mas é um Deus como? Lá está, é um Deus trino. É um Deus que é simultaneamente Pai, Filho e Espírito Santo. Como é que nós explicamos isto? É difícil. E por isso é que os Evangelhos não explicam, nem arranjam nome para isto. Simplesmente dizem. Simplesmente apresentam Jesus com atributos divinos. Porque não tem nome para isto. Depois, mais tarde, os latinos é que arranjaram o nome de tal Trindade, não é? Mas aqui está. Paulo exatamente a falar da mesma coisa. Ele faz claramente a distinção entre Jesus e Deus, porque cá abaixo diz para que todos proclamem para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é Senhor. Então, quer dizer, não é para a glória de Jesus, é para a glória de Deus Pai. Então há uma distinção entre Jesus e Deus. Mas ao mesmo tempo diz de Jesus que ele por natureza era Deus e não quis agarrar-se a esse direito de ser igual a Deus. Que mistério! Pois,
Mas é este o mistério que fez brotar a fé cristã. Há um texto que eu agora não vou fazer a comparação, há um texto de um escrito judeu que aparentemente fala de um Messias muito parecido com isto. Mas pronto, não, se alguma vez vocês ouvirem falar dos escritos de Enoque, enviem-me um e-mail, quando se por acaso aparecer, e tal, eu li o livro de Enoque, as similitudes de Enoque, e parece-me que encontrei um texto parecido com este, então nós conversamos acerca disso. Porque de facto os textos não são iguais, e é muito interessante perceber as diferenças, muito interessante, mas isto seria para outro tempo. Ok, e por último, terminando com este texto incrível, que muitos académicos querem arrancar à carta de Colossenses. E querem arrancar precisamente por causa disto. Eles acham um texto tão chocante, tão chocante, tão chocante, que devem dizer, provavelmente Paulo não escreveu isto. E então querem, de facto, arrancá-lo. O problema é que, a nível do texto, o estilo é paulino, o estilo é usar as palavras que Paulo costuma usar. Então há uma grande discussão no meio académico. Então isto é Paulo ou não é de Paulo? Mas o que está ali por detrás, novamente, é uma vontade enorme de não querer lidar com o facto de Paulo ter dito isto acerca de Cristo. E é o seguinte: o Filho alcançou-nos a redenção e perdão dos nossos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, nascido do Pai antes da criação. Estamos a falar de um judeu, viveu num contexto monoteísta, a dizer isto de uma pessoa. Foi por ele que Deus criou tudo o que existe no céu e na terra. O que se vê e o que não se vê, as forças espirituais, os domínios, as autoridades, os poderes. Foi por ele e para ele que Deus criou tudo. Atenção que eu estou a usar a tradução da Bíblia para Todos. E aqui eu gosto muito da tradução da Bíblia para Todos. Acho fantástica. Em alguns aspectos esclarece muito, muito, muito. O que às vezes uma tradução como a João Ferreira de Almeida às vezes esconde. Mas neste aspecto não. Neste aspecto a Bíblia para Todos fica um bocado aquém. Porque aquele por ele, as pessoas têm a ideia de que eu faço uma coisa pelo outro. No sentido de ser uma prenda para o outro. Não é isso que a expressão original do texto grego está a dizer. Este por ele significa foi através dele. Isto é como alguém passa uma procuração e dá a um outro, para a outra pessoa poder fazer. Então o que Paulo está a querer dizer é que nem foi o Deus Pai que criou o mundo. É uma coisa bem mais chocante do que essa. O Paulo está a querer dizer aqui com este texto é que foi por ele, isto é, através dele, foi Deus criou o mundo através de Cristo. Ou seja, quem criou o mundo foi Cristo. Estamos a falar de um judeu, novamente, criar uma cultura monotista, dizer isto de uma pessoa. Isto é chocante. Já existia antes de tudo e é ele que dá consistência a tudo o que existe. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, ele é a origem, ele é o primeiro dos ressuscitados, de modo a ter o primeiro lugar em tudo. Porque Deus achou por bem estar totalmente presente no seu Filho. É uma expressão fantástica de Paulo. A ideia de uma presença total, e tal mistério novamente, uma presença total é 100%. Se eu for 100% do meu pai, isto são aqueles paradoxos mentais. Se eu for 100% do meu pai, então eu sou o meu pai. Estes são os tais paradoxos. Mas é isto que Paulo está a dizer acerca de Jesus. É isto que Paulo... Ele está a dizer, aquilo que Deus é, está totalmente presente no Filho. Totalmente. Não é em par, não é um bocadinho, não é um poderzito que Deus deu ao seu Filho. Não, é totalmente presente. É um paradoxo. O tal paradoxo, depois mais tarde, deu origem ao nome Trindade. E já agora para terminar, estou mesmo a terminar, vocês podem fazer já as vossas perguntas, e também por meio dele reconciliar consigo mesmo tudo o que existe na terra e no céu, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Guarde, por favor, essa pergunta. Eu vou já terminar dizendo o seguinte, concluindo. E será já a primeira pessoa que irá falar. O Jesus dos Evangelhos mais antigos apresentou-se como o próprio Deus na terra. É a conclusão que nós temos de tirar. Não precisamos de ir ao Evangelho de João. Que os académicos têm tanta aversão ao Evangelho de João. Mas não é preciso, olha. As cartas de Paulo, do judeu fariseu, apresentam Jesus exatamente da mesma forma. E para terminar, gostaria de terminar com uma frase que realmente chocante e que demonstra novamente no Evangelho de Mateus a forma como eles apresentavam Jesus. Da mesma maneira que vocês tiveram aqui há pouco duas pessoas a demonstrar o quão ridículo é alguém achar que pode perdoar os pecados de outro. Como dizia C.S. Lewis, se este homem não for Deus, não é? Aqui temos outra expressão também muito interessante. Alguém que diz que se nós estamos cansados e oprimidos, nós, e naquele tempo o povo judeu estava mesmo cansado e oprimido. Todos nós, em momentos da nossa história, estamos cansados e oprimidos, faz parte da nossa existência humana.
não estarmos cansados e oprimidos, pelo menos de vez em quando.